Galera, o clima esquentou nos bastidores de House of the Dragon e não foi por causa dos dragões. Sem escrúpulos, George R. R. Martin resolveu soltar o verbo e revelou o clima tenso que rolou entre ele e o roteirista da série, Ryan Condal, durante a segunda temporada. Diferente de Game of Thrones, onde o velhinho ficou quietinho e não soltou um pio, aqui o Martin parece não ter medo de dizer o quanto ele tá insatisfeito com os rumos da Casa do Dragão na HBO, a ponto de revelar que o que estamos vendo, nas palavras dele, não é a história que ele criou. No vídeo de hoje eu vou analisar por completo essa treta, revelar todas as falas do Martin, o que a HBO e o Ryan disseram para se defender e avaliar afinal o que vai rolar com o futuro da série depois dessa confusão. Se você quer ficar por dentro de tudo, já senta o like aí embaixo do vídeo e se inscreve também aqui no Voo Dragão para ajudar a gente chegar o mais rápido possível nos 100 mil inscritos, beleza? Combinado? Então bora pro vídeo. Não é novidade para ninguém que há poucos dias tivemos a estreia do Cavaleiro dos Sete Reinos, e junto com a estreia, dezenas de eventos e entrevistas com os atores e produtores da série rolaram, incluindo aí com George R. R. Martin, que diferente da segunda temporada da Casa do Dragão, tá bem envolvido nessa série. O Martin chegou a rasgar elogios pro Ira Parker, que é o roteirista da série do Cavaleiro, e enfatizou o quanto ele ama esse universo e é fiel à sua história. Muito diferente, no entanto, do Ryan Condal com a Casa do Dragão. Sim, galera, a gente sabe desde o ano passado, ou retrasado na realidade, que o George R. R. Martin não ficou muito feliz com os rumos da série da Casa Targaryen lá na HBO. Ele chegou a fazer um post enorme, que vamos falar depois, que chegou a ser obrigado a apagar em seguida devido à tamanha polêmica. Mas antes de falar de toda essa treta, eu queria antes tocar na ferida que eu sei que muitos de vocês já devem estar comentando aí embaixo do vídeo. Afinal, por que esse velho não vai escrever os livros ao invés de ficar dando entrevista e fazendo série? Se você não é um fã assíduo de Game of Thrones e nem leu os livros, e eu sei que tem muitos desses aqui no canal sem querer desmerecer ninguém, talvez você não deve saber, mas o Martin, que é o criador de todo esse universo e todos os livros, ainda não terminou a saga principal. A saga que inspirou Game of Thrones e todas as outras séries spin-offs que estamos vendo agora. Essa saga foi planejada para ser concluída, pessoal, com 7 livros. No entanto, apenas 5 deles foram lançados, sendo que o último, A Dança com os Dragões, foi lançada lá em 2011. Ou seja, há mais de 15 anos, os fãs dos livros estão esperando uma continuação definitiva para a saga. Tem gente aqui no canal que aposta que não era nem nascida quando o último livro foi lançado, para vocês terem uma ideia. Nesse meio tempo, o Martin ajudou a levar Game of Thrones para televisão, House of the Dragon e agora o Cavaleiro dos Sete Reinos. Ele se envolveu de alguma forma em todas as produções, incluindo aí dezenas, sim, eu tô falando literalmente de dezenas de projetos, de séries, filmes, minisséries, séries animadas que nem foram produzidas, estão sendo ou outras que até foram canceladas. E para mim, pessoal, essa é uma opinião mas muito pessoal minha aqui do Voo Dragão. É que o Martin de fato se empolga bem mais com a televisão do que com os livros. Afinal, se vocês não sabem, ele começou trabalhando na TV lá nos anos 80, antes mesmo de ser escritor. Então é fato que ele realmente gosta e tem esse prazer em trabalhar na TV e principalmente em ver suas histórias sendo adaptadas. Talvez agora, nesses últimos anos, seja por isso que ele deixou os livros de lado ou até em segundo plano, infelizmente. Mas então, passado isso, vamos falar logo dessa treta. O que afinal rolou de tão polêmico nessas falas novas do autor? Fato é que sempre existiram rumores sobre os bastidores da Casa Dragão, sobre possíveis atritos do autor com a HBO. Mas agora temos a confirmação vinda diretamente da fonte. Galera, o George R. R. Martin decidiu abrir o jogo nessa nova entrevista que ele deu aí pro The Hollywood Reporter, que é um portal gigante de notícias lá dos Estados Unidos. E ao que parece, o cenário que ele descreve é muito mais grave que qualquer especulação que tínhamos até então. Nessa entrevista, galera, o repórter começa perguntando de maneira bem educada se estava tudo bem entre ele e o Ryan Condal, e de forma surpreendente e pesada, o Martin resolveu jogar as cartas na mesa. O autor, sem escrúpulos, definiu a relação dele com o showrunner da série, que é o Ryan, como pior do que rochosa, classificando como algo abismal. Ou seja, eles estão bem distantes e afastados mesmo. E toda essa mágoa não é à toa. Ela vem, na realidade, do sentimento profundo que o autor tem de traição. O Martin fez questão, inclusive, de lembrar nessa entrevista que foi ele quem contratou o Ryan Condal. Foi ele quem escolheu ele como showrunner da série e apresentou para a HBO para ele comandar aí House
of the Dragon, acreditando então que eles seriam bons parceiros e que o Martin seria fiel à sua história. No entanto, segundo o próprio autor, essa parceria foi testada logo cedo. O Martin revelou que durante a primeira temporada, lá em 2022, aconteceu uma treta, uma disputa interna entre o Ryan Condal e o Miguel Sapochnik, que era outro showrunner da série originalmente. A gente, infelizmente, pra quem gosta de fofoca, não tem detalhes sobre essa treta. O que a gente sabe é que o Martin escolheu apoiar o Ryan nessa briga, o que resultou na saída do Miguel da série. Dessa forma, o Martin revelou que ele deu total confiança para o Ryan Condal continuar no comando de House of the Dragon sozinho. A retribuição, no entanto, vem de forma bem amarga pro autor. Assim que eles entraram na produção da segunda temporada, o Ryan mudou completamente de postura e parou de ouvi-lo. O Martin revelou que ele chegou a ler os roteiros completos da segunda temporada e em seguida enviava notas, observações e sugestões pro Ryan, porém nada acontecia, ele tinha apenas silêncio. As sugestões, segundo ele, eram simplesmente ignoradas ou recebiam desculpas aí sem sentido. E isso, galera, não foi uma ou duas vezes. Segundo Martin, rolou inúmeras vezes. A situação escalou para um nível burocrático surreal e ficou tão deteriorada a ponto que a HBO instruiu o Martin a não falar mais com Ryan Condal diretamente. Ele foi obrigado a submeter essas notas e observações para a emissora, criando uma barreira entre o criador da obra e o responsável pela adaptação. Isso nos leva àquele momento explosivo que o Martin fez após a segunda temporada da Casa do Dragão, quando ele postou um post chamado aí Cuidado com as borboletas. Nesse post, para quem não lembra, o Martin fez uma série de observações e reclamações bem pesadas sobre a segunda temporada, como alguns personagens que foram cortados, como um Maelor lá, que é um dos filhos da Rhalyna com Aegon, e também decisões que magoaram o autor e que, segundo ele, enfraqueceram Sangue e Queijo, que é um dos pontos altos da sua história, que foi ao ar aí no primeiro episódio da segunda temporada. O Martin confirmou que a publicação causou um caos interno na HBO. Logo na manhã seguinte, os executivos pressionaram a equipe dele até forçarem a remoção do texto. E aqui vai a informação que torna tudo mais assustador, galera. Segundo o autor, aquele post que ele apagou era apenas uma de 6 partes, ou seja, um de 6 posts que ele ia fazer falando mal sobre a segunda temporada da série. Ou seja, galera, teve muito mais coisa que desagradou o George R. R. Martin que ele nem chegou perto de revelar pra gente, e tudo isso foi silenciado pela alta cúpula da HBO. E agora você deve estar se perguntando aí, mas afinal, por que ele não falou mal de Game of Thrones? Por que ele não fez todo esse escândalo lá em 2018, quando aquele fiasco de última temporada foi ao ar? E a resposta, pessoal, é bem clara e tá na diferença dos cenários. Lá em GOT, a série ultrapassou os livros há muito tempo, já tinha ultrapassado desde a sexta temporada. O George não tinha entregue o final pros roteiristas de Game of Thrones, então os showrunners da série, que eram os D&D, foram obrigados a inventar um caminho na cabeça deles. Já aqui, na Casa do Dragão, o livro Fogo e Sangue, que é a inspiração para a história, tem começo, meio e fim. E o Ryan Condal não precisava inventar nada. Ele escolheu mudar a história que estava pronta por conta própria. E é por isso que o Martin está tão frustrado. Ele sente que não há justificativa para essas mudanças para uma história que está fechada, concluída há muitos anos. Toda essa tensão, galera, atingiu o seu ápice numa reunião que rolou depois desse post via Zoom entre o Martin, o Ryan e os executivos da HBO, que selou o fim dessa colaboração amigável. Após essa chamada tensa, a HBO pediu, literalmente, para que o Martin se afastasse completamente da produção da série. Ou seja, pessoal, basicamente, eles expulsaram o autor da própria adaptação. E galera, esse é um ponto que eu quero deixar bem claro para vocês, porque eu vejo que muita gente acaba se confundindo nisso. Tem muita gente que acha que pelo Martin ser o autor dessas histórias, o cara que escreveu os livros, ele teria poder de decisão sobre as adaptações delas, o que não é verdade. Afinal, se você não sabe, o George R. R. Martin vendeu os direitos das suas obras para a HBO adaptar elas. Ou seja, da mesma forma que quando você vende uma casa, um carro, quem compra passa a ser o dono e decide o que vai fazer com aquilo no futuro, a mesma coisa rola com as obras e com os livros do Martin. Elas são agora da HBO e da Warner. Eles fazem o que quiserem com elas, assim como decidem se o próprio Martin vai poder ajudar ou opinar. E sim, para mim isso é um baita sinal de arrogância da HBO, simplesmente ignorar o autor, o criador de tudo isso, e mandar ele embora. Afinal, o Martin tá com a vida ganha, pessoal. O cara já tem milhões e milhões no bolso. O dinheiro dele tá garantido, ele poderia simplesmente deixar a HBO lá se virar com as suas séries. E mesmo assim, ele estava se esforçando, ajudando a própria emissora e o Ryan Condal a entregar a melhor adaptação possível, e eles simplesmente ignoraram a ajuda deles. O resultado, para quem viu,
viu? Tá aí. Uma temporada que decepcionou tanto os fãs quanto a crítica, sendo que pela primeira vez em anos este Game of Thrones é uma série que foi totalmente esnobada nos Emmys e no Globo de Ouro. Isso não acontecia há muitos anos aí de uma série desse universo. Mas e aí galera, o que sobra aí pro futuro de House of the Dragon? Afinal, tudo que foi revelado aqui foi sobre a segunda temporada, que foi ao ar lá em 2024. A terceira temporada já foi gravada e deve estrear daqui a alguns meses na HBO. E bem, lendo todo esse artigo de maneira bem detalhada, a gente consegue entender quase que de maneira subliminar que sim, o Martin, depois daquele post, fez as pazes, pelo menos brevemente, com a produção de House of the Dragon e com Ryan Condal e voltou a se envolver de forma leve na terceira temporada da série. No entanto, ao que parece, o clima ainda assim ficou tenso e pesado entre ele e o Ryan Condal, ainda devido a mudanças nas histórias que vão acontecer na terceira temporada e divergências criativas entre os dois. Eles revelaram que os produtores da série chegaram a pausar os roteiros para a poeira dessa treta baixar e trazer o Martin de volta. Porém, galera, dá a entender que ainda assim o autor se sente muito distante e traído pelo Ryan Condal, tem sentimentos profundos sobre isso. E bem, quem perde com tudo isso, a gente sabe, somos nós que somos fãs dessa saga. Eu não quero escolher um lado nessa treta, mas sabendo detalhadamente todas as reclamações que o Martin fez sobre a série, sim, eu acho todas elas válidas. O Ryan Condal chegou a se defender, dizendo, em algum momento no ano passado, que ele tentou sim seguir as orientações do Martin, mas muitas vezes o orçamento e tempo de produção da série não permitiam. No entanto, galera, tudo que o Martin falou até aqui não tem a ver com produção, não tem a ver com batalhas cortadas, com dragões que não apareceram, e sim com a falta de coerência, com a falta de fidelidade nessa história, assim como a alma, a essência do universo dele em House of the Dragon. E pra mim, a falta de orçamento tá longe de ser desculpa pra alguém não seguir isso. Bem, esse vídeo ficou um pouco longo demais, mais que eu gostaria, desculpem desde já, mas não teve como deixar toda essa treta menor. Não se esqueçam de se inscrever aqui no Voo do Dragão para não perder os próximos vídeos, confiram também os outros vídeos do canal. Por hoje é isso, pessoal, valeu e fui!